Graça e paz. O filho pródigo saiu de casa porque tinha um problema não com o pai. O problema do filho pródigo era com ele mesmo. Existe a orfandade espiritual. Mas a orfandade espiritual, ela é diferente da orfandade emocional. Porque a orfandade emocional geralmente é gerada quando uma criança, quando uma pessoa, ela não é paternizada na família e acaba se tornando uma pessoa carente demais, cheia de mimimi, cheia de necessidades afetivas. E essa orfandade emocional, obviamente, vai refletir em todas as áreas da vida dessa pessoa, inclusive na área espiritual. Agora, a orfandade espiritual é uma orfandade diferente, porque é a ausência de um relacionamento legítimo, profundo com o Pai eterno. Eu vou te falar uma coisa, talvez até assuste um pouquinho se você tiver uma mente mais fechada para esse assunto. Mas tem muito crente que tem comunhão com Jesus, mas não tem comunhão com o Pai. Mas é a mesma pessoa? Sim, mas se manifestam em papéis diferentes. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho para quê? Ele é o caminho para o Pai. E tem gente até que é tão órfã do Pai, que a pessoa ora assim, Senhor, eu vou diante de Ti. Senhor Jesus, eu vou diante de Ti. Ao Senhor, em nome de Jesus. Espera aí, eu vou até Jesus em nome de Jesus. As pessoas têm dificuldade de se conectar com a plenitude da paternidade de Deus, com o Abba, com o Papai. O próprio Jesus aqui na terra, ele se comunicava com o Pai, que é o máximo de Deus. E essa orfandade espiritual faz das pessoas serem cristãs, porém cristãs medíocres, cristãs muito limitadas na comunhão, limitada na intimidade, limitada nos resultados, limitada na fé, limitada no entendimento do seu destino profético. Elas são cristãs porque passaram pelo caminho, aceitaram Jesus, mas não são paternizadas, e isso não é culpa do pai, isso é culpa delas mesmas, porque o pai é pleno, o pai é perfeito. O filho pródigo, ele saiu de casa, ele se afastou do pai, o problema era com ele mesmo. E o que aconteceu? A parábola do filho pródigo diz que ele foi comer bolotas de porcos. Eu tenho observado que tipo de alimento o cristão da atualidade tem comido. É claro que existe uma geração que tem se alimentado do profundo de Deus. Existe uma geração que, quando vai estudar, estuda algo revelado do mundo espiritual. Existe uma geração que, quando vai busca o mais profundo da intimidade com Deus, tem se alimentado de comida da casa do Pai, banquete da mesa do Pai. Mas essa geração é minoria, porque a maior parte que eu tenho visto por aí, e já caminho por esse Brasil afora há mais de 20 anos, a maior parte são de cristãos que comem bolotas de porcos, que o alimento deles são alimentos de fora da casa do Pai. São filhos? São. Às vezes a gente, quando pensa no filho pródigo, nós pensamos no crente desviado. Mas eu estou trazendo uma analogia diferenciada aqui. Eu quero que você pense que no filho pródigo é aquela pessoa que é filho, mas não está na intimidade com o pai, que não está dentro do banquete do pai. E acaba comendo bolota de porcos. Às vezes se enche de teologias, às vezes se enche de religiosidade. Ou então a sua própria busca é superficial. Às vezes tem crente de 30 anos que me procura para me perguntar coisinhas desnecessárias e tolas da teologia, conhecimento vão, conhecimento fútil. Ah, mas eu estou aprendendo a sã doutrina, eu estou aprendendo a palavra, mas não está buscando o máximo do banquete de Deus. Aquela comida que o Pai quer te dar, aquele maná do céu, aquela revelação pura. E alguém hoje me chamou no meu WhatsApp particular, hoje é dia 11 de maio de 2018, e esse vídeo não foi planejado, eu simplesmente liguei a câmera agora para filmar, e alguém me chamou e perguntou, qual é o seu propósito? Essa pessoa não se apresentou, deve ser certamente uma mulher de Deus, mas não se apresentou, não disse bom dia, falou, qual é o seu propósito? E eu falei, eu não posso te dizer qual é o meu propósito, primeiro porque eu não te conheço. Segundo, que propósito é algo muito íntimo, de um relacionamento meu com Deus.
E essa pessoa perguntou, é porque eu estou procurando alguém que possa me ensinar os mistérios do mundo espiritual, alguém que possa me aprofundar nos assuntos espirituais, que eu possa perguntar. Eu fiquei feliz, eu fiquei lisonjeado, porque existem pessoas que estão buscando algo mais profundo. Por outro lado, existem pessoas que estão satisfeitas com o superficial. Essa palavra aqui poderia virar congresso. Quando Jesus ele se aproxima pela primeira vez de Pedro, e Pedro está ali pescando, e Jesus fala assim, vamos para o mais profundo, vamos para o mais profundo. Porque Jesus ele sempre quis levar as pessoas para o profundo. Quando nós olhamos lá no livro do profeta Ezequiel, 47, que diz que o anjo ele chama o profeta para caminhar nas águas, e as águas batiam nos artelhos, eles andaram mais 500 metros, as águas batiam nos joelhos, mais 500 metros, as águas batiam nos lombos, e mais 500 metros, as águas só eram possíveis atravessar a nado, era necessário um sacrifício. E esse sacrifício, às vezes, é um sacrifício para você investir em jejum, em oração, renunciando às coisas que são necessárias para o seu ego, para o seu conforto, abrindo mão dos seus sonhos, para poder nadar um pouco mais. Interessante que o profeta Ezequiel, quando viu que as águas eram águas que só se podiam atravessar a nado, ele voltou. Porque ele deve ter pensado, poxa, agora está demais, agora eu vou ter que dar abraçada, correr o risco de me afogar. Meu ministério é um ministério de despertamento espiritual. Eu sempre peço a Deus, sempre quando alguém se aproximar de mim, que essa pessoa tenha a possibilidade de subir de nível, de aprofundar a sua unção, aprofundar o seu entendimento, aprofundar a sua maturidade espiritual, aprofundar a sua fé. Mas muitas vezes Deus me dá o dever de colocar limites para que essa pessoa decida se ela está disposta a nadar um pouco mais. Porque a profundidade não é para curiosos. A profundidade não é para pessoas que querem ficar na zona de conforto. A profundidade não é para quem não está disposto a sacrificar. A profundidade não é para aquelas pessoas que elas querem a vida descompromissada daquele filho pródigo que vivia deliberadamente do jeito que ele queria, mas querendo comer o banquete da casa do rei, o mais profundo, o alimento mais profundo. Então aquele rapaz que estava lá comendo bolotas de porcos, teve um dia que o estômago dele apertou diferente. O livro do profeta Joel diz que haverão dias que nós vamos ter fome e sede, mas não vai ser fome de comida e nem de bebida, mas vai ser fome e sede da palavra do Senhor. E não da teologia, mas da palavra que sai da boca do Pai. Isso se cumpriu na vida do filho pródigo, porque ele estava lá comendo bolotas de porcos e o estômago dele apertou diferente e ele sentiu saudade da casa do Pai, ele sentiu saudade da comida do Pai e ele teve que abrir mão do ego dele, ele teve que abrir mão do medo de ser confrontado pelo irmão mais velho, ele teve que abrir mão dos luxos dele, do conforto dele e voltar para a casa do Pai. Interessante que ele voltou, mas ainda com uma mentalidade errada, porque ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou pedir para ser tratado como um trabalhador. Ou seja, de nada ia adiantar, porque na casa do pai tem que ser filho. E ele voltou, ele ensaiou, a Bíblia diz que ele ensaiou um discurso, ele disse, eu voltarei para a casa do meu pai e direi, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser tratado como um filho, trata-me como um trabalhador. Esse era o discurso. E quando ele chega perto do pai, na metade do caminho o pai o vê e corre na direção dele e ele vai falar o discurso. O pai não deixa ele terminar o discurso, ele diz, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser tratado como teu filho. E o pai, antes dele dizer o resto, trata-me como trabalhador, o pai interrompeu e gritou para os servos, traga-me depressa uma roupa, uma sandália, um anel e prepara uma comida boa, porque o meu filho que estava perdido voltou. Você está entendendo isso? Deus tem comida boa para você. Eu não estou falando de picanha, de alcatra, de contrafilé. Eu estou falando de comida do céu. Eu estou te falando de você ouvir pregações que trazem uma mensagem muito mais aprofundada.
Eu estou falando de você ter uma experiência com os anjos muito maior. Eu estou falando de você sentir a presença de Deus de uma maneira muito mais forte. Eu estou falando de você orar e a resposta se materializar na sua frente. Isso é um privilégio só para filhos. E acredite, nem todo crente entendeu o que é ser filho. Recebeu o direito de ser filho, mas não usou. Aquele jovem tinha o direito. Talvez você possa me dizer, mas pastor Ricardo, se eu sou crente, eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem aceitou Jesus é filho. Aquele jovem pródigo também era filho. Era filho, mas era pródigo, porque não estava na casa do meu pai. Eu finalizo esse vídeo dizendo para você, abra mão dos seus luxos, abra mão das suas vontades, abra mão dos seus sacrifícios e faça o que for para se aproximar das oportunidades que Deus te dá para comer uma comida que vai alimentar essa fome espiritual que Deus já colocou em você, senão você não estaria assistindo esse vídeo. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, eu te abençoo no nome do Senhor Yeshua. Compartilhe esse vídeo com alguém, comente aqui embaixo, curta, se inscreva nesse canal. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.